quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe. Fique à vontade, pastor. Boa noite a todos. Deus continue abençoando. Para a gente é uma satisfação muito grande poder rever os irmãos e também esse carinho que o pastor João tem por nós, né? Deus possa recompensar não somente ele, mas seu lar, seu ministério, possa ser abençoado. E vamos ler aqui. Eu vou ler em São Lucas, capítulo 17, do verso 28 ao 30. São Lucas 17, do verso 28 ao 30. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor, te agradecer pelas vitórias, pelos livramentos que o Senhor tem dado na estrada. Dependemos agora do Senhor, tanto para falar quanto para ouvir. Que o Senhor possa nos ajudar mais um pouquinho. O que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentado, irmãos. Eu quero falar um pouquinho a respeito de 3 personagens. Eu quero falar do anjo forte, de Brana e de João. Mas não tem como a gente falar destes 3 personagens sem falar de Elohim, Abraão e Sara. Então, se a gente falar desses 3 personagens também lá do Antigo Testamento, aí a gente vai chegar a uma conclusão. Eu vou ler aqui um pouquinho na mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, no parágrafo 137. O irmão Brana diz assim: observe as condições do dia, observe, aí ele repete, observe a condição do dia. Agora, isto aqui, meus irmãos, nós sabemos que as condições dos dias que ele estava dizendo eram os dias dele, porque os dias do irmão Brana, quando ele estava na terra, foi a manifestação do seu ministério, não só do ministério de Elias, mas também do Filho do Homem para restaurar, ou Elias para restaurar, e o Filho do Homem para manifestar o seu ministério, não somente messiânico, mas para manifestar Jesus Cristo nele. E a gente também pode mencionar aqui que a mensagem dele, nós sabemos que não foi a sua primeira e segunda etapa. Nós sabemos que a mensagem do irmão Brana foi a sua terceira puxada. Então ele manifestou esses 3 ministérios. E agora esta condição de Sodoma foi nos dias dele. E agora a gente sabe que a gente vive nos dias finais de Sodoma. Nós estamos no tempo
final. Aí ele diz assim: observe a condição do dia, observe a igreja onde o Filho de Deus, observe o dia tão funesto, observe todas as profecias. Agora, uma coisa tremenda: nossos visitantes estão por chegar, e se as condições são como em Sodoma, houve 3 visitantes nesse tempo, 3 homens sobressalentes, enviados do céu. Conhecemos que isso é verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Agora nós conhecemos muito bem essa história, que aqueles 3 anjos vieram à tenda de Abraão. E quando aqueles 3 anjos vieram à tenda de Abraão, Deus já tinha mudado o nome de Abraão. O nome de Abraão já tinha sido mudado. O nome de Sara também já tinha sido mudado. A irmã Brana fala que 2 desses anjos, eles desceram a Sodoma. Mas teve um anjo ali que ficou com Abraão, ficou na tenda de Abraão. E a gente pode ver também, a história conta, o irmão Brana também narra, que Abraão se apressou quando viu este anjo, porque ele sabia que era o Senhor, ele sabia que era Deus manifestado numa carne, era Elohim. E o que aconteceu? Abraão se apressou para lavar os pés dele, Abraão se apressou para mandar os criados dele matar uma vitela e preparar para ele comer. Mombrana diz que ele comeu manteiga, ele comeu leite de vaca, né? E eles tiveram um tempo, irmãos, muito abençoado ali. Agora você pode ver que Deus tinha mudado o nome de Abraão. E Abraão, nós sabemos que não significa o Elohim. O Elohim era Deus numa carne humana. Agora, se a gente jogar aqui para os nossos dias, a gente vai ver também que Deus teve esses 3 anjos que desceram ali na América do Norte. Um deles chamava Billy Graham, o outro chamava Oral Robert. Agora você pode ver que Billy Graham, o irmão Brana diz que além do nome Billy Graham levar HM, mas só tem 6 letras. E 6 letras é o nome do homem, o número do homem, né? O número do homem. 6, o número do homem. 7 é perfeição. Em vez do irmão Brana colocar o nome dele, ele não poderia se apresentar. Aí você vai ver que ele assoletra B-R-A, aí põe o nome de Abraão, porque Abraão no inglês não é como a gente chama no português, é Abraham. Então Abraham leva 7 letras. Mas ali a gente pode ver que o irmão Brana, ele não tipificava Abraão. Tem que ter um homem para tipificar este Abraão, a qual o nome dele foi mudado. Assim como o irmão Brana, ele tipificava aquele 3º anjo. O irmão Brana tipificava Elohim. Agora, aonde será que apareceu este Abraão? A gente vai ver na história que havia pastores de gado de Ló e havia pastores de gado de Abraão. Então, para você ver que tanto Ló tinha pastores, mas também Abraão tinha pastores. E eu creio que esses pastores de Abraão, eles receberam aquela mensagem de Abraão. E a gente pode ver que esses pastores começaram a contender entre si. Aí foi que houve uma separação entre eles. Agora você vai ver aqui e nós vamos jogar aqui para os nossos dias. Eu vou ler mais um pouquinho aqui dessa mensagem para a gente chegar a uma conclusão final. Aí diz assim: a igreja onde o Filho de Deus observe o dia tão funesto, observe todas as profecias. Agora uma coisa tremenda, nossos visitantes estão por chegar. E se as condições são como em Sodoma, isso era para os dias do irmão Brana. Houve 3 visitantes neste tempo, 3 homens sobressalentes enviados do céu. Conhecemos que isso é a verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Um ficou com Abraão e outros 2 foram
a Sodoma, correto? Agora Abraão teve uma troca de nome, de Abrão para Abraão, quer dizer, Abraham. Agora você vai ver também que Sara, ela teve uma mudança de nome, de Sarai, de contenciosa, para Sara. Então, Deus trabalhando aqui. Aí, vamos mais um pouquinho aqui. Agora Abraão teve uma troca de nome, de Abrão, é a verdade. Nunca em toda a história do mundo, até hoje, tem tido a igreja um evangelista cujo nome termine com H-A-M. Aí ele vem e diz, Billy Graham, G-R-A-H-A-M, 6 letras, correto? Porém, A-B-R-H-M, Abraham. Quer dizer que no inglês não é Abraão, como a gente se escreve aqui no português. No inglês é Abraham. Abraham leva H-M no final. São 7 letras. Grã é 6 letras, sendo o número do mundo, o número do homem. Veja o que tem hoje. Agora, meus irmãos, preste bem atenção. Se Elohim não representa, se Abraão não representa ali Elohim, mesmo ele tendo uma mudança de nome, você vai ver que este Elohim era Deus manifestado em uma carne, assim como Jesus Cristo veio e se manifestou em carne humana para salvar. Agora vem Deus, o anjo forte, que desce do céu e se manifesta também numa carne. Aquilo também era Deus manifesto em carne humana. Aquele era o Elohim, que desceu com seu novo nome. Agora, aonde está o Abraão? Quem é este Abraão? Agora vem o pastor Osmar e chega a dizer que, cadê os pastores Abraão? Aonde estavam os pastores de Abraão na América do Norte? Aonde estava o Abraão depois da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões? Aonde estava esse Abraão com nome mudado? Aonde estava essa igreja também que foi mudada o nome dela, de Sara para Sarai. Mas só que aqui, esta igreja também, o nome dela é mudado, de Bran para Senhorita Brana. Aonde está? Aonde apareceu este Abraão pregando sobre o novo nome, pregando sobre a visão da tenda, pregando sobre o Cordeiro sair do trono, pregando sobre a intercessão acabar, pregando e dizendo que ele não é mais mediador, porque o ancião disse que ele era agora leão, o leão que veio para desatar e revelar estes 7 selos. Onde está este Abraão com o nome mudado? Se o irmão Brana fez o tipo de Elohim, então nós não, durante todo esse tempo, durante 40 anos, este Abraão não apareceu da América do Norte. Nós vimos muitos outros aparecer como se fosse um Ló, que você vai ver que quando aqueles 2 anjos que desceram para Sodoma foram fazer também uma visita para o sobrinho de Abraão, para Ló, que estava envolvido com tanta política, estava envolvido com o mundo, estava envolvido com os negócios de Sodoma, com a fascinação de Sodoma. O que foi que aconteceu ali? Quando ele viu os 2 anjos, ele se ajoelhou e disse, meus senhores. Aí você vai ver o próprio povo que dizia que cria no irmão Brana, saiu dali também dizendo, meus senhores, crendo num pai e num filho, fazendo uma dualidade de uma divindade que o irmão Brana nunca pregou. Você sabia que esta dualidade, ela surgiu juntamente quando nasceu essa mensagem, quando nasceu este Abraão do dia aqui no Brasil? Ele nasceu junto, eles nasceram junto. Então, o pastor posicionou muito bem isso. Então, eles vieram com uma ressurreição isolada, também dizendo que o irmão Brana iria ressuscitar
para revelar esse sétimo selo, e a gente não vê este Abraão da América do Norte manifestar. Então, o irmão Branham não tipificava Abraão. Quem tipificava Abraão é este mensageiro aqui da América do Norte. É por isso que o nome dele foi mudado. O nome dele foi mudado no ano 2000. Este é o Abraão. E você sabe que nós somos agora, nós somos pastores deste Abraão. Amém. Nós somos pastores deste Abraão, porque houve uma mudança lá do nome de Abraão, que era Abraão para Abraham. Houve uma mudança no nome de Sara, que era Sarai para Sara. E quando chega aqui, houve uma mudança de nome. Deus mudou seu nome. Ele tomou o nome de um homem. Ele até no cartório, pode os nossos adversários estudarem e pesquisarem e mostrarem e tentarem persuadir para dizer que isto não é verdade, que é mentira, mas ali está no profeta do século XX, no parágrafo 270, o irmão Branham chega a dizer que ali os relatos da história que por um acaso acrescentaram aquele H no nome do irmão Branham. Aí Deus escolheu esse nome para ser o seu nome, o seu novo nome. O irmão Branham representava Elohim. Era aqueles 3 anjos. Um ficou para os eleitos, um ficou na tenda de Abraão e os outros 2 desceram para Sodoma. E a gente passa todo esse processo e a Igreja da América não viu isso. A Igreja da América não reconheceu a manifestação de Deus, a manifestação do Filho do Homem, Deus manifestado numa carne humana. Aquilo era Deus mesmo. Agora passa esse processo de 40 anos, nós caminhando no deserto, através da mensagem de primeira e segunda etapa, no batismo, na restauração da palavra, na restauração da vestimenta das mulheres, na restauração de tirando uma mulher da plataforma, porque não é permitido ela pregar. Depois de 40 anos, Deus vem e manifesta, chega na tenda deste Abraão, chamado Osmar Branham, e muda o nome dele. Ele mudou, ele teve uma mudança de nome. Agora, porque não tinha como, meu irmão, a gente querer aplicar Abraão para Elohim. Abraão não é Elohim. Elohim é Branham. E Abraão, pastor Abraão, é Osmar Branham, é João, que teve uma mudança de nome. E quando este João teve uma mudança de nome, aquilo que era proibido, irmão Branham, contar a alguém. Agora Deus permite ele, vai João, tome este livrinho da mão do anjo e agora propaga esta terceira etapa, propaga o meu novo nome, propaga a visão da tenda, propaga a vinda do Senhor. Aquilo que era proibido falar, agora Deus autoriza um homem, o Abraão do dia. É o nosso Abraão, e não somente foi Abraão o nome dele mudado, foi também da sua esposa. O nome dela também foi mudado. O nosso nome também é mudado. Não é Joana, né? Mas é a senhorita Branham. É o mesmo nome de Abraão. Abraham, Branham, era Branham. O nome de Deus, o novo nome de Deus. Eu vou ler aqui mais um pouquinho na mensagem para os irmãos, para não ficar só em minhas palavras. Qual a atração sobre a montanha? O irmão Branham explica aqui bem, olha. Qual a atração sobre a montanha? No parágrafo 154. Agora, o Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. E quando foi que o mundo esteve na condição de Sodoma? Foi nos dias do irmão Branham. Foi esses dias que eram os dias de Sodoma. Esses dias que eram os dias da manifestação do Filho do Homem. Foi quando manifestou Deus em carne humana ali na América do Norte. E o povo americano não viu. Mas a igreja aqui do Brasil, da América do Sul,
Ela não somente está vendo, mas ela está crendo. Mas nós estamos crendo por quê? Porque Deus fez uma mudança de nome neste pastor Abraão. Amém. A partir deste pastor Abraão é que são levantados estes demais pastores, porque você vai ver, como eu falei, que Abraão ele tinha pastores. E nós somos esses pastores de Abraão. Agora, só que nós não estamos contendendo com os pastores de Ló. Os pastores de Ló, eles estão envolvidos querendo fama, eles estão envolvidos na obra dos Nicolaítas. Eu não estou falando daqueles pastores de primeira e segunda etapa. Eu estou falando daqueles pastores que foram levantados depois da partida deste Abraão. Depois que este Abraão partiu, então cumpriu-se novamente que o apóstolo São Paulo falou lá em Atos capítulo 20, versículo 28, apacentai o rebanho de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E ele temia que esses lobos devoradores viessem e destruíssem o rebanho. Foi isso que aconteceu depois da partida do pastor. O que foi que aconteceu, pastor? Esses lobos se levantaram, querendo formar um grupo de pastores, querendo levantar uma obra do Nicolaíta, mas só, meu irmão, que Deus não fica sem testemunho. Verdade. Abraão ainda tem seus pastores, Bram ainda tem seus pastores para sustentar esta mensagem que já foi entregue pela boca de Apocalipse 10, do 8 a 11. Aqui nós não estamos inventando outra mensagem. Aqui simplesmente nós estamos firmando e mostrando para os irmãos a mensagem que já foi entregue, a mensagem que já foi pregada. Basta você voltar a fita, basta você dar ok e você vai compreender o recado de Deus. Aí continuando aqui, meus irmãos, nós sabemos disto, podemos ver isto, e tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, havia 3 mensageiros enviado ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era o próprio Deus. Amém? Então, assim como ali naqueles dias foi levantado aqueles 3 homens e um era Deus. E assim também aqui para o mundo gentil desceu 3 homens do céu. Ora, Robert e Billy Graham, e um era Deus. E cadê o Abraão? Aonde está o Abraão? Aonde está aquele Abraão para proclamar este novo nome? Aonde este pastor Abraão apareceu? Aqui na América do Sul, meu irmão. Olha só, provando sua palavra, o parágrafo 236. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava lá com Abraão, aquele não era Jesus. Mombrana diz, ele ainda não tinha nascido. Olha, ele ainda não tinha nascido, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara, atrás dele. Quem era aquele? Hein? Esse não era Jesus, ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o Todo-Poderoso. E que foi aquele na América do Norte que discernia a intenção do coração, que falava onde as pessoas moravam, e que falava as doenças dela, e que revelava os segredos do coração. Quem era aquele? Aquele era o Filho do Homem, era Deus manifestado em carne humana. Deus trazendo novamente a sua manifestação. Manifestação é Deus em um homem, é Deus manifestado em carne. Para quê? Para revelar seus mistérios, porque Deus precisa de uma carne, Deus precisa de um corpo. Deus poderia usar o sol, Deus poderia usar a lua, Deus poderia usar os astros, mas Ele escolheu usar o homem. E o homem que Deus usou nestes últimos dias finais para nós foi Brana e João. Agora o que é que nós temos que fazer? Simplesmente crer, simplesmente aceitar. Comer é você crer. Você sabia? Se você sabe por onde você come aqui pelo ouvido, você ouve. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A mensagem de Brana? Não. A mensagem pentecostal? Não. A mensagem
de Jesus de 2000 anos atrás? Não. A mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, que revela Apocalipse 10, de 1 a 7. Se você não ouvir Apocalipse 10, de 8 a 11, você não sabe o que é Apocalipse 10, de 1 a 7. Porque o irmão Brana não falou. Ele pregou, aliás, ele não falou a ninguém. Ele pregou, ele deixou as suas mensagens em áudio, através de sua voz, na sua literatura, mas ele não profetizou novamente. Deus precisava deste Abraão. Deus precisava deste Osmar Brana, que teve o seu nome mudado para se levantar diante de todo esse sistema de primeira e segunda etapa e clamar, se levantar com sua voz, pregar incessavelmente. Você via que foi um homem que tinha uma facilidade de falar dos trovões. Você via que ele tinha uma facilidade de falar sobre Elohim em carne humana. Você via que ele tinha uma facilidade de mostrar o cordeiro fora do trono. Você vê que ele tocava em rudimentos, ele falava rudimento, ele falava de primeira e segunda etapa, ele falava do batismo, mas essa não era a mensagem dele. A mensagem dele era a revelação destes 7 selos que ele comeu, que foi proibido o irmão Brana de pregar novamente, de profetizar novamente. Aí ele vem com esta mensagem, come esta mensagem, então era aquilo que saía. Ele podia pregar para casais, ele podia pregar outra coisa, mas a mensagem dele era divulgar essa terceira puxada. E se nós estamos aqui, meus irmãos, nós temos que ser agradecidos por este ministério. Amém. Se nós sabemos de alguma coisa, se nós aprendemos alguma coisa, se nós falamos a respeito de terceira puxada, se nós falamos a respeito de Elohim vindo em carne humana, se nós falamos do anjo forte, se nós sabemos o que é os símbolos, se nós sabemos o que é a realidade é o 7º anjo revelando os mistérios de Deus, nós temos que dar graças a Deus este ministério de Apocalipse Apocalipse 10, do 8 ao 11. Você não é agradecido a Deus? Amém. De Deus ter enviado a maior dádiva que Ele tinha na face da terra para nós, para despertar o nosso coração para esta fé de arrebatamento. E por que recusar isso? Como diz o irmão Brano, por que você recusa a terceira puxada? A primeira e segunda eu provei pela Escritura. Por que você recusa a terceira, que ele também tinha provado pela Escritura? Por que você recusa a mensagem deste homem, se ele tem constantemente, incansavelmente, o resto da vida dele mostrando e esclarecendo? Mas, meus irmãos, vocês não percam o ânimo. Não percam o ânimo. Como disse Jesus, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabe como você vence o mundo? É com estes 7 trovões revelados. Você sabe como vence o mundo? É com essa terceira puxada. Você sabe como você vence o mundo? É com este novo nome de Deus. Você sabe como você vence o mundo? É com a mensagem deste homem aqui, que foi enviado para nós aqui na América do Norte. E se ninguém mais reconhece, mas nós reconhecemos. Se as pessoas criticam, se as pessoas zombam, aconteceu com o nosso saudoso pastor, o que aconteceu com o irmão Brana? O irmão Brana, no final do seu ministério, que Deus começou a vindicar seu ministério profético, e ele dizia: você crê que eu sou um profeta de Deus? Ah, irmão, você já pensou mortos sendo ressuscitados, aleijado, andando, as pessoas que estavam com câncer, as pessoas que estavam enfermos, desenganados, cego de nascença, enxergar, irmão, até eu dizia que ele era profeta. Era mais que se levantava. Você crê que eu sou profeta de Deus? Eu creio. Claro, tu está me curando, tu está me abençoando a minha vida. E agora, na abertura da palavra, você crê que eu sou profeta? Ah, não, ele enlouqueceu. Ah, ele ficou doido. Ah, eu vi um indivíduo, eu creio que esse daí não é nem inimigo, ele não é nem inimigo nem amigo. Mas você não pode ficar em cima do muro. Irmão Brana diz que a pior coisa foi Pilatos lavar a mão.
Ele fez um papel do hipócrita, porque do sangue do Senhor Jesus Cristo não se lava a mão. E ele lavou a mão, ele foi o hipócrita. É igual esse indivíduo que colocou lá, ele fala uma parte bem do nosso mensageiro, mas tem uma parte que ele entra e ele disse, não, aí já não prestou quando ele começou a dizer que ele era profeta. Aí se levantou os fanáticos, e agora com a partida dele, agora se levanta 2 grandes grupos. É um homem que não entendeu, não foi ele que se levantou como profeta, foi Deus que levantou. Irmão, e eu quero dizer para vocês que João, ele é João desde o ano 2000. E eu vou te falar ainda mais. João, ele é João desde 1950. Quando ele nasceu em 1950, ele já era João. Jesus Cristo, quando nasceu, ele já era o Cristo. Cristo, o Salvador de Israel. Ele já era o Salvador, Cristo o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, nasceu Cristo. Não há outro para salvar. E quando Brana nasceu, ele já era Malaquias 4, verso 5 e 6, ele já era São Lucas 17 e 30, ele já era São João, capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará obras maiores que essa. Ele já era Apocalipse 10, de 1 a 7, Apocalipse 10, 7, ele já era. Agora, este João aqui, este Osmar Brana, ele já era em 1950, quando ele nasceu, ele já era uma só pessoa. Ele já era este ungido do dia, este Cristo do dia, com novo nome mudado. Ele já era, desde 1950. Agora ele veio manifestar, como Jesus veio manifestar seu ministério, com 30 anos ele veio manifestar o seu ministério na terra, e pregar, e fazer o que ele tinha que fazer. O irmão Brana também, através de toda a sua vida, que ele teve, de todo o seu trabalho, Deus veio manifestar o ministério profético dele a partir de 28 de fevereiro de 1963, é quando Deus desce em plenitude e faz ele entregar a revelação destes 7 trovões. E não é diferente com o Osmar Brana, ele nasceu em 1950, mas do ano 2000, olha irmão, a primeira e segunda etapa do pastor Osmar Brana, simplesmente ele estava dentro da era de Laodiceia, ele teve que sair porque ele era o grão, e quando foi no ano 2000, aí Deus desce, e ele mesmo no ano 2000, ele não sabia que ele estava fazendo o papel de João. No ano 2000, ele não sabia que ele fazia o papel da mensagem de uma só pessoa. No ano 2000, ele não sabia que ele tinha comido o livrinho. Ele não sabia. Você sabe quando foi? Irmão, a gente só reconhece depois que passa. Olha, não vamos reconhecer essa mensagem depois que a noiva foi embora. Aí será tarde demais. Você sabe que o pastor Osmar Brana, ele só veio reconhecer este ministério que estava nele do ano 2010 para frente. Quando ele pregou, eu acho que foi até o senhor, né? Que pregou a mensagem de um só homem, ou a valentia de um homem. Aí dali ele começou, né? Aí veio a mensagem de um só homem. Aí foi caindo para ele, mas já tinha passado. Já era 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006. Já era um só homem, já era uma só pessoa. Você sabe o que Deus estava fazendo? Estava vindicando o seu profeta. Quando ele se levanta e diz, Deus trabalha com um. E Deus estava realmente trabalhando, era só com ele. Deus não estava trabalhando com o pastor João Bispo, Deus não estava trabalhando comigo, Deus não estava trabalhando com os demais pastores, Deus estava trabalhando naquela voz. Era só com ele. Ele era uma só pessoa e as pessoas que estavam ao redor não perceberam. Ele era aquele João, não, porque João é o ministério, mas Deus tem que ter um homem de carne humana para manifestar aquele ministério. Porque Deus é o quê? Deus é espírito, né? Não diz a Bíblia que Deus é espírito? Importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Então Deus precisava de manifestar em um corpo, assim como ele para sangrar teve que manifestar naquele corpo Jesus.
Assim também, para revelar, ele teve que manifestar naquele corpo chamado Brana. Assim também, é muito tremendo isso aqui. As pessoas estão me chamando de doido, mas não me importa. Não me importa, pode chamar de doido, de louco, mas esse é o caminho, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Então Deus, para manifestar, para comer aquele livrinho, ele teve que tomar o corpo de Osmar Brana, que sempre que ele dizia, não sou eu. Um profeta não se identifica, irmão. Todo homem que diz que é ele, agora tem uma turma de ministros aí, pastor, batendo no peito, dizendo que eles comeram. Esses não comeram nada. Eles podem ter comido o sistema, a popularidade, a fama, mas o livrinho eles não comeram. Quem já teve um para comer este livrinho? Irmão, e você sabe por que nós estamos reconhecendo tudo isso? Porque a mensagem de João é história. Só que Deus agora levantou da história e esclareceu aqui para os eleitos. Agora você está entendendo, a tua mente está aberta. Você põe um CD dele, você põe uma pregação, você entende. Aquilo está esclarecido. Por quê? Porque é história, é a repetição. O irmão Brana ainda estava em vida, o irmão Brana ainda não tinha partido para o Senhor. Ele prega a mensagem, qual a atração sobre a montanha? Deixa eu ver qual é o ano dessa mensagem, se eu tenho aqui. Um momento, meus irmãos. 65. Ainda não tinha passado para o Senhor. Ele ainda estava em vida. Aí ele chega, prega essa mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Você sabe qual era aquela atração? Era Deus manifestado em carne humana, que o povo não viu. Qual a atração? Lá no Monte Lemon? Qual a atração? Lá no Monte Pôr do Sol? As grandes câmeras fotografaram. Aí ele fala 3 anos e meio. Isso aconteceu e hoje isso já é história, porque já passou, tinha passado já. E o povo não viu. A mensagem do pastor também, ela passou, já é história. Só que agora a igreja, a esposa do Senhor Jesus Cristo, tirou João da história. Agora você sabe quem é João? É você. Talvez você não reconheça que você é João. Você sabe por que você não reconhece que você é João? Por causa da sua fraqueza, por causa do seu fracasso, por causa do seu lado humano. Mas essa mensagem de João está em ti. O novo nome está em você? Amém. A terceira puxada está em você? A mensagem do Filho do Homem está em você? Então a mensagem que João profetizou, que era uma semente, está em você. Então você é João. Agora não é só um João. Agora toda a igreja é João. Porque toda a igreja agora comeu o livrinho. Agora só que a gente não está aqui, irmão, porque as pessoas pensam que todo mundo que come tem que profetizar. Não, é um só que profetiza, né? Agora os pastores aqui de Abraão, esses pastores aqui tem que sustentar, tem que firmar essa mensagem e colocar para o povo ouvir. Né? A gente não é contra você pode ouvir qualquer pastor de primeira e segunda etapa. Você pode ouvir qualquer pastor de terceira etapa pirata. Mas só tem um pastor que tem uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Se chama Apocalipse 10, do 8 a 11, Osmar Brana. Agora tu diz, e o pastor João Bispo não tem uma fé de arrebatamento? Tem, porque ele crê na mesma mensagem. É a mensagem. Eles não entendem, irmão, a mensagem de um só homem. Eles não entendem. A mensagem de um só homem é esta revelação. A mensagem de um só homem é este Cristo. A mensagem de um só homem é este selo. O que me faz ser um só homem com João é porque eu criei nesta mensagem que ele nos entregou. O que me faz eu e o pastor ser um é porque a gente tem só um pensamento nesta mensagem. Assim como ele crê, eu creio. Assim como você crê, eu creio. Então isso daí faz um. A gente não pode meter a nossa ideia humana no que já foi feito. A gente não pode querer ouvir o CD, irmão, até porque Deus não deixa. Você sabia que Deus não deixa? Você pode ouvir o CD do pastor Osmar, o não eleito ouve e não entende. Ele pega só as falhas. Olha como ele fala aqui. Não deixe que isso não vire doutrina, né? É só essa parte. Não quero que isso vire doutrina. Que seja só eu que pregue.
Não quero que isso vire doutrina. Aí o não eleito vai lá e ouve, olha só como ele está dizendo que ele não é João. Ele diz, eu não sou João. Aí depois ele diz, eu sou João. Um profeta, ele nunca se identifica. O não eleito ouve, só pega as partes negativas. O eleito ouve e pega tudo de positivo. E até a negativa é positivo para o eleito, porque ele recebe tudo e sabe discernir e sabe posicionar, porque aquela mesma mente que estava em Brana estava em João, aquela mesma mente que estava em João está hoje na igreja para captar o que ele deixou para nós. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.